Hoje nós vamos fazer um termômetro, né, usando um sensor de temperatura. O que nós vamos usar é esse aqui, que é o nosso LM35. Ele tem um chanfrado e ele funciona assim. Esse aqui é o pino positivo, esse é o negativo, esse é o que eu vou ligar no meu circuito. Então, esse circuito que eu tenho aqui é o circuito do meu display, né? O display que eu fiz com 4 bits. Então, vamos colocar ele aqui. Então, o pino positivo, vamos ligar lá no positivo. Pino negativo, ligar lá no meu pino negativo. E o pino central, liga lá no, eu vou usar o A0 para fazer a medida. Tranquilo? A nossa referência normalmente na nossa placa é 5 volts. Só que esse circuito aqui, né, o nosso LM35, ele funciona de 0 a 1 volt. E vai dando espaçamento para cada grau, né, que ele já é feito para graus centígrados, então ele vai de 0 a 100, a medida dele, e ele mede de 0 a 1 volt, ou seja, cada intervalo dele é de 10 milivolts. Se eu não fizer nada, ele vai medir como referência, né, no meu circuito, 5 volts. No caso, eu vou usar como referência uma referência que a gente chama de interna. Essa referência interna passa a ser uma referência de 1,1 volt. Então, em vez de ele medir de 0 a 5, o meu Arduino vai trabalhar de 0 a 1. Então, o 0 vai ser igual a 0, e o máximo, né, 1,1, vai ser igual ao meu 1023, beleza? Lembrando que o espaçamento é de 10 milivolts. Então, dessa maneira, ele vai ficar mais preciso. Para mim fazer a conta lá na frente, né, eu vou ter que fazer assim. Vou pegar o meu valor medido, né? Então, a minha temperatura, né, vai ser igual a minha temperatura vezes o nosso 1,1 dividido por 1023. Então, essa aqui vai ser, para mim conseguir, ou seja, vou pegar o valor medido, vou multiplicar por 1,1, que vai ser a nossa referência, e dividir por 1023. Só que esse aqui, ó, ainda não é o suficiente, ou seja, eu tenho aqui a minha tensão resultante, né? A tensão que eu vou medir no meu display, mas eu ainda não tenho o meu valor da temperatura. Lembra que isso aqui, ó, é por grau, então para cada grau eu tenho isso. Então basta que eu divida isso aqui tudo, ó, por 10 mili, que é igual a 0,01 volt. Agora, só para ver funcionando, né? Eu já coloquei o programa. Então, ó, aqui está a temperatura nesse momento, no nosso circuito. Se eu segurar aqui, ó, ou seja, eu estou esquentando ele, você vê que a temperatura ali está subindo, ó. Aqui está o nosso circuito, ou seja, tudo isso aqui, ó, era o circuito que a gente tinha montado para mostrar o display. Então, só acrescentei o nosso sensor de temperatura. No caso desse sensor, tá vendo que é o TM36? O nosso, que a gente trabalhou, é o LM35. Então, é diferente desse aqui, tranquilo? Mas a montagem dele no circuito é a mesma, ou seja, nesse pino eu tenho um positivo, nesse eu tenho um negativo, no pino central eu ligo no A0. Vamos ver o código, como é que funciona o código. Ó, tem o include líquido crystal, é porque a gente está usando o cristal líquido. Eu vou definir pino como 0, é só para mim saber onde vai estar o meu pino. No caso, eu vou usar o meu pino A0 aqui, né? Então, como eu vou usar o A0, o analógico 0, eu coloquei aqui. Coloquei o valor da temperatura, coloquei como float. Float quer dizer que ele é real. Então, vou trabalhar com real. Poderia ter colocado int, só não vai ter o decimal, beleza? Então, aqui,
essa parte aqui do meu display begin é para dizer que ele é de duas linhas por 16 colunas, a gente já viu. Mandei limpar o meu, e aqui o meu display, e aqui ó, o analog reference interno. Normalmente seria 5 volts a referência do meu circuito para medida. Ou seja, ele mediria de 0 a 5 volts. O 0 seria 0, o 1023, né, seria 5 volts. Só que o meu sensor, esse sensor que eu estou usando de temperatura, ele vai só até 1 volt. Então, eu ficaria com de 1 a 4 sem utilidade. E aí eu perderia sensibilidade, né? Então, o que eu faço? Quando eu coloco esse comando, eu estou dizendo que a minha referência passa a ser, vou escrever aqui, ó, referência, passa a ser 1,1 volt. Como ele funciona somente até 1, está dentro do range que eu vou medir e eu melhoro a precisão. Então agora vem aqui, meu display 7 cursor, só estou mandando escrever na primeira linha, na primeira coluna. O valor da temperatura eu vou mandar ler lá no meu pino A0, né? Analog, então ele vai ler no pino analógico 0. Lembrando, eu não preciso declarar ele aqui no meu setup, porque os meus analógicos são só de entrada, então se eu escolho ele, eu já sei que é de entrada. E aí eu chamei uma função. Então, função é novidade. Ou seja, da mesma maneira que tem um setup e tem um loop, eu agora vou declarar uma função. Então, meu programa acaba aqui, ó. Então, como se eu estivesse fazendo um bolo, aí eu escolho agora bater claras e neves. Então, eu chamo clara e neve, e aí eu tenho uma função que explica como bate claras e neve. Então, beleza. Então, vamos ver como é que é a função. Declara a função, né? Então ela é uma void Celsius, né? O mesmo nome que está aqui. Aqui o valor era de temperatura, lá em cima eu tinha declarado que é um real, float. Então aqui eu declarei que é float também. E aí eu passo esse valor para cá. Aqui dentro eu estou usando temp, né, que é uma variável. Só que é uma variável local, que ela só existe aqui dentro. Na hora que eu sair desse programa, ela some. Então, ela é uma variável local. E ela é o quê? Lembra aquela continha que a gente tinha feito ó, lá no papel? O valor medido vezes 1.1 dividido por 1023, ou seja, porque o máximo meu era 1.1 e meu máximo era 1023. Dividindo isso aqui, eu vou conseguir achar o valor, né, que vai ter cada um, que vai estar a minha tensão. Dividindo por 0.01, que seja, cada grau desse sensor me dá 10 milivolts, então, dividindo aqui por cada um, eu vou ter o meu valor da temperatura. Ou seja, 10 miliamperes é a mesma coisa que 0,01 volt, é a mesma coisa que 10 milivolts, né? Então, estou dividindo aqui. Então, eu achei o valor da temperatura, pego meu display, mando imprimir. Isso aqui, ó, ele está imprimindo aquela bolinha do graus, né? E aqui o C de centígrados. Então, vamos começar a nossa simulação, ó lá. E está o nosso valor em graus. Se eu quiser alterar, é só vir aqui e aí você vai alterando aqui a temperatura e você vai tendo uma variação ali também, tranquilo? Lembrando que lá na prática a gente usou o LM35, né? E não o TMP36. Por isso que tem uma diferença, eu estou usando esse cálculo aqui, porque a gente utilizou lá. E agora, a gente tinha feito na primeira experiência, mostrando só graus Celsius. Então vamos ver como é que faz agora, para a gente fazer isso aqui, ó. Agora eu estou medindo em graus Celsius e Fahrenheit, beleza? Ele é feito para medir, né, em graus Celsius. Então eu tenho que fazer uma adaptação no programa. Vamos ver como é que a gente faz essa adaptação para a gente medir também em Fahrenheit, como está aqui. Então, ele é basicamente igual. Eu só mudei o nome do meu programa aqui. Ao invés de ser Celsius, eu chamei de temperatura, já que agora a gente vai trabalhar com duas temperaturas, né? Tanto em Celsius quanto em Fahrenheit. Então eu mudei o nome do meu programa, né, da minha procedure. Minha procedure, então, é temperatura. Aqui é a mesma coisa, ou seja, daqui até aqui não mudou nada, né, praticamente. Aqui é a mesma coisa, ou seja, calculei meu valor em graus Celsius.
imprimir em graus Celsius. Aí agora, aqui está na linha 0, coluna 0. Aqui continua na coluna 0, só que eu passei para a linha 1. E essa fórmula aqui, ó, eu transformo. Essa é a fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheit. Então eu fiz a conversão e aí eu imprimi aqui a bolinha, imprimi para Fahrenheit. Então vamos ver a simulação e lá estão os meus dois valores, em Celsius e em Fahrenheit. Bem, pessoal, é bem simplesinho, espero que vocês tenham entendido. Como eu falei, a gente vai colocar esses dois links aqui para os nossos simuladores, que você pode abrir, pode modificar. Em vez de, por exemplo, você pode experimentar, em vez de fazer em Fahrenheit, fazer em Kelvin, ou no que você desejar, tranquilo? Espero que tenha gostado. Até a próxima.